Fala, moçada, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Tudo na tranquilidade? Pessoal, vamos dar sequência aí na nossa disciplina, né? Patologia geral, comigo, professor Ederson Flávio Witz, tá? Eu vou dar sequência, pessoal, hoje, falando sobre apoptose, beleza? Então, garganta não está muito boa, então vocês vão desculpando aí os tossidos. Então, pessoal, na última aula, não sei se vocês se recordam, e se você não assistiu, peço que volte lá e assista a aula, tá? A última aula eu comecei falando sobre apoptose, tá? E eu falei algumas informações já importantes para vocês que eu queria relembrar aqui nessa aula de hoje, tá? Uma delas que eu falei para vocês que a apoptose, pessoal, ela é um processo patológico, né, e fisiológico, ou seja, é uma condição basicamente de defesa que nós temos, mas que pode surgir tanto secundária a uma condição patológica, quanto ela pode surgir também secundária a uma condição fisiológica, tá? Como eu disse para vocês lá, a necrose, nós temos um grupo de células que são acometidas, e esse grupo de células sofre, né, por uma injúria, né, uma lesão, por exemplo, a falta de oxigênio, e aquele grupo de células para de funcionar. E como ela para de funcionar, estouram, né, os lisossomos e a célula começa a se autodigerir, né? Então a gente chama de autólise, tá? E devido a essa autólise, o corpo reconhece aquilo como um corpo estranho, né? Uma morte de um tecido em uma pessoa viva, aquele indivíduo, o corpo reconhece como estranho e desenvolve uma inflamação. Diferente da necrose, da apoptose, porque a apoptose ela é uma situação individual, que nós temos algumas células, né, que são acometidas também por uma injúria, que pode ser como eu disse para vocês, ou o corpo percebe que nós temos células demais, por exemplo. E aí, o que ele vai fazer? Dependendo da situação fisiológica ou patológica, o corpo vai ativar um suicídio, ativar uma morte celular. Essa morte ela vai ser controlada, tá? Ela vai ser programada. Então, é uma morte celular programada, tá? Em que o corpo ele consegue ativar um mecanismo em que a célula ela vai morrer, né? Ou seja, ela vai se matar, em outras palavras seria isso. E aí nós teremos aí, em vez dessa célula se estourar, por exemplo, liberar o seu material, né, na matriz extracelular, nós temos uma célula que ela vai encolhendo, vai murchando, vai se fragmentando, e os pedaços que ficam, as bolas que ficam, né, que nós chamamos de corpos apoptóticos, esses fragmentos vão ser fagocitados. Então nós não teremos ali, né, uma autólise, a liberação de lisossomos, porque as organelas elas vão diminuir o seu tamanho, né, elas vão condensar, e também nós não vamos ter, pessoal, uma inflamação, porque o corpo não vai reconhecer aquela célula como um corpo estranho, tá? Aquela célula vai se fragmentar e depois o corpo fagocita ela sem ser necessário de um processo inflamatório, tá? Então nós temos mecanismos diferentes na necrose e na apoptose, tá? Na última aula, pessoal, eu estava falando com vocês nesse tópico aqui, sobre como que acontece a programação dessa morte celular programada, tá? Eu falei para vocês que basicamente acontece de duas formas, tá? Então, nós temos uma ação externa à célula, ou seja, quem destrói essa célula são substâncias que são estruturas, né, células que estão fora, né? Então, como eu disse para vocês, vem aqui, imagina que esse cara é um linfócito, e esse linfócito vem aqui e percebe que alguma coisa errada está acontecendo nessa célula. Então, o que ele faz? Ele vai vir, né, e ele vai se ligar, né, ao receptor que tem nessa célula. Quando ele se ligar a esse receptor, o que ele faz? Percebeu realmente que não tem jeito, essa célula ela chegou no estágio, né, irreversível, ou o dano que existe nessa célula é muito grande, o que ele faz?
ele ativa aqui, pessoal, um mecanismo para essas células se destruir, morrer, né? Se suicidar, né? Suicidar, né? Então, nós vamos ter dessa forma. Então, isso é uma forma, tá? A outra forma é aquela em que a própria célula percebe que alguma coisa está errada, né? Por exemplo, entrou um micro-organismo aqui, um vírus, está alterando o gene, a célula percebe que aquela célula não mais vai funcionar de forma normal. Ou, por exemplo, nessa transcrição gênica aqui, nas mitoses que teve, viu que um gene desse está errado, a codificação, então a própria célula, né, 2, né, vou colocar aqui o 2, a própria célula percebe que algo está errado e a própria célula ativa a sua, né, apoptose, ou seja, a sua morte programada. Então, nós temos essas duas formas aqui em que pode acontecer, tá ok? Essas 1 e 2 aqui, pessoal, na tradução, nós temos duas vias, tá, de ativação dessa morte, que é a via molecular mitocondrial, tá ok? E a via de receptor, né, de morte. Então, são as duas vias. Aquela que é própria da célula, né, que nós chamamos aí, a própria célula fez isso, que é o 2 aqui, nesse exemplo, né? Então, aqui seria a via molecular mitocondrial. Por que mitocondrial? Porque é mediado por substâncias que tem aqui na mitocôndria, que eu já vou explicar para vocês, tá? Essa outra forma em que uma outra célula vem, né, e percebe esse erro, tá? É a via de receptor de morte. Então, ela vai se ligar no receptor e vai ativar esse domínio, que a gente chama de domínio de morte aqui. Nós vamos ter uma morte celular programada do tipo apoptose, tá? Aí eu falei para vocês, pessoal, recapitulando a última aula, que normalmente nós temos um equilíbrio, tá? Entre, aqui eu tenho, imagina que esses pinguinhos que eu estou colocando aqui, ó, são enzimas que são, né, que são a favor, né, uma parte a favor e uma parte contra, tá? Então nós temos o equilíbrio dessas enzimas. E aqui dentro é do mesmo jeito, pessoal. Eu tenho enzimas que são a favor e são contra a apoptose, tá? Então essas enzimas, elas têm o seu número, né, em equilíbrio, é como se fosse uma balança. Então nós temos um equilíbrio. A partir do momento que eu tenho um desequilíbrio, isso vale tanto para o meio, pessoal, celular, né, a matriz extracelular, o ambiente, quanto vale para o interior da célula. Se eu tiver um desequilíbrio dessas enzimas, dessas proteínas que nós chamamos de anti-apoptóticas e pró-apoptóticas, tendo um desequilíbrio, nós podemos ter, sim, a formação, né, a ativação da apoptose, tá ok? Anti-apoptose é contra a apoptose, são enzimas que são contras, tá? E pró-apoptóticas são as enzimas que são a favor, tá? Então pensa comigo, se eu ativei a apoptose, qual a quantidade de enzimas, né? Qual o peso da balança que foi maior, né? As pró. Então as pró-apoptóticas, as enzimas que estimulam, que ativam, né, vão conseguir fazer esse processo de apoptose, tá? Aí eu falei que a via molecular mitocondrial acontece por ativação através de caspases, né, e através de DNAs, tá ok? Eu vou explicar isso aqui futuramente, agora aqui, e eu já dei uma pincelada na última aula ali também, né? Falei para vocês que a via de receptor de morte, tá? É uma via que nós vamos ativar um domínio de morte, em que nós vamos ter uma estrutura se ligando a um receptor. Então, um ligante ligando ao receptor. E depois ele vai ativar também as caspases. Um adendo, pessoal, que eu queria que vocês já observassem aqui é o seguinte, ó. Tanto a via molecular mitocondrial quanto a via de receptor de morte, as duas, pessoal, vai ter mediação de caspase. Então, eu vou ter essas enzimas aqui, né, sendo ativadas. Essas caspases são enzimas, ó, pró-apoptóticas. São enzimas, né, que vão ativar a apoptose. Então, esse risco bonito que ficou aqui é para que vocês compreendam o que eu estou dizendo aí, tá ok? Então, isso aqui eu já falei na última aula. Vamos continuando, pessoal. Eu vou falar com vocês agora
mais detalhadamente sobre esses fenômenos aí, né, que nós temos ocorrendo aí. Beleza? Como eu disse para vocês, pessoal, as caspases são enzimas, né, são proteínas, né? A enzima é um tipo de proteína, tá? São enzimas que são essenciais para que ocorra a apoptose. Então, para que haja apoptose, eu tenho que ativar determinado tipo de caspase ou de enzimas, né? Agora, pessoal, entendam que existem enzimas, existem caspases que são enzimas que são pró-apoptóticas e existem algumas que são anti-apoptóticas, tá? É como eu disse para vocês, para que haja apoptose, que é o tema da nossa aula aqui, eu tenho que ativar aquelas enzimas que são enzimas pró-apoptóticas, tá? Para que isso aconteça. Então, eu quero relatar para vocês aqui quais são essas principais enzimas aí, tá? Então, nós temos aí como principal, pessoal, essas 3 aqui, tá? Essas são as principais, tá? A 2 também colabora, mas ela atua mais de forma efetora. As principais são essas aqui, 8, 9 e 10, tá? Professor, eu preciso fixar, gravar e decorar? Não, pessoal, isso aqui são informações a nível de conhecimento, para que vocês aumentem aí o entendimento quanto aos processos patológicos aí, ok? Então, o que nós estamos olhando nesse momento, pessoal? Nós estamos olhando a respeito das caspases, tá? O que são caspases? São enzimas. Essas enzimas, pessoal, enquanto a célula estiver funcionando de forma normal, essa enzima ela não está promovendo apoptose. Então, se você pegar, por exemplo, agora uma célula sua saudável do fígado, essa célula não está em apoptose. Tá? Por que ela não está em apoptose? Porque essas enzimas caspases, que são as enzimas principais, elas estão inativas, tá? Nesse momento aí nas suas células hepáticas, tá? Professor, e quando que ela vai causar a apoptose? Quando essas enzimas ficarem ativas, tá ok? Beleza? Professor, mas peraí, essas enzimas elas vão ser ativadas? Sim, pessoal, elas vão ser ativadas, tá? Aonde, professor, que elas vão ser ativadas? Dentro das células, tá? Então, pessoal, aqui dentro das células, aqui dentro das células nós vamos ter ativação das caspases, beleza? Independente se vai ser via receptor de morte ou via molecular mitocondrial, o que interessa é que as enzimas que vão ativar a apoptose, elas vão ser ativadas lá dentro da célula, beleza? Dessa célula que não tem mais jeito. Tá ok? Essa ativação, pessoal, vai ser por vias moleculares, né, pró-apoptóticas. O que eu falei para vocês da balança aqui, no slide anterior. Quando que eu vou ter, quando que eu vou ter uma apoptose? Quando eu tiver uma via pró-apoptótica ativada, ou seja, as enzimas que são a favor da apoptose, tá ok? Professor, quais são essas vias pró-apoptóticas? É o que eu disse aqui para vocês, tá? Eu tenho essas duas vias aqui, eu tenho a via, né, molecular mitocondrial, tá? E eu tenho a via do receptor de morte. Então, professor, eu posso anotar aí? Deve anotar, pessoal. Por quê? Porque vocês têm que saber que, se eu colocar para vocês que as vias moleculares anti-apoptóticas, está errado, tá? O que vai estimular a apoptose são as enzimas, né, pró-apoptóticas, né? E outra, quando elas estiverem ativas, tá? Uma coisa é você ter enzima lá, outra coisa ela está ativa. É a mesma coisa que eu falar para você, que várias chaves vão se encaixar na fechadura, mas não é todas as chaves que vão girar a fechadura e vão abrir a porta. Então é mais ou menos isso, tá? Eu tenho as enzimas pró-apoptóticas lá dentro? Sim. Eu ativei as enzimas? Se eu ativei, eu vou ter apoptose. Se elas não estão ativadas, se nós temos um equilíbrio entre as anti e as pró-apoptóticas, eu não vou ter apoptose aí não, tá ok? Então, quais são as vias pró-apoptóticas?
a molecular mitocondrial e a do receptor de morte, ok? São essas duas as vias, se vocês quiserem puxar a setinha e ressaltar, anotar novamente, são essas aí, tá? Esse equilíbrio dessas enzimas pró e anti-apoptóticas vão fazer com que tenha apoptose ou não, pessoal? Responde aí. Não, tá? O equilíbrio das enzimas, que são as proteínas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas, não promove apoptose. Se eu falar para vocês que isso é verdadeiro, é falso, tá, pessoal? Então, isso não é verdadeiro. Elas podem ser ativadas por componentes internos e externos. Isso aqui eu já expliquei. Muita coisa eu já expliquei, né? Arrego para mim. Então, é aquilo que eu falei aqui, ó. Eu tenho tanto aqui fora, ó, os pinguinhos que eu fiz aqui, de enzimas pró-apoptóticas e anti-apoptóticas. E aqui fora eu tenho enzimas pró e anti-apoptóticas, tá ok? Então, eu disse para vocês que pode ser ativado tanto por componentes internos. O que é o componente interno, pessoal? A própria célula percebe que ela não tem mais jeito e ativa as caspases, tá? Isso é uma forma interna. Ou ela pode ser ativada externamente, como eu disse para vocês, por uma célula nossa de defesa, como por exemplo o linfócito T citotóxico, que eu disse para vocês. Ok, pessoal? Que mais, pessoal? A regulação, ocorre pela célula e pelo ambiente. Aquilo que eu falei para vocês, o meio ambiente ele pode influenciar, Se nós temos ali uma célula em uma solução, em um meio inadequado, essa célula pode perceber que externamente o meio é inadequado e ela acaba ativando esse mecanismo para poder se suicidar, se suicidar não existe, mas é vício de falar errado. Então, pessoal, a ativação, pessoal, vai causar algumas alterações, tá, pessoal? Quais são essas alterações? Percebam comigo. Então, aqui eu mostrei para vocês, comentei com vocês, que existem enzimas que vão ativar. Tanto, se foi alguma coisa lá de fora mandou ela ativar, quanto alguma coisa de dentro da célula mandou ela ativar. Quais são essas enzimas principais? 8, 9 e 10. Essas são as principais, tá? Agora, existe, pessoal, outras caspases que são enzimas efetoras. Em outras palavras, são enzimas... como que eu vou falar? São enzimas braçais, são enzimas que fazem o trabalho, tá? É como se eu falasse o seguinte, é como se eu falasse que essas enzimas iniciadoras são o chefe que fala, quebra aquele muro, tá? E as efetoras são realmente, no caso, os funcionários que vão lá e vão bater o martelo e vão quebrar e vão carregar. Então, as caspases, pessoal, elas possuem, as efetoras que fazem o trabalho ali e as iniciadoras que começam todo o processo ali, que são as principais que eu falei para vocês, tá? Se as principais não avisar nada, as efetoras não farão essa destruição, tá ok? Beleza? Então, vamos lá. Então, perceba o seguinte, quando nós temos a ativação dessas enzimas, pessoal, iniciadoras, que vai fazer com que as efetoras posteriormente possam, fazer realmente o trabalho, essa mudança estrutural, bioquímica ali, a célula vai sofrer mudanças. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que quando ocorre o fenômeno de apoptose, a célula que estava cheinha, bonitinha, funcional, ela vai ter tanto mudanças morfológicas, ou seja, estruturais, quanto vai ter mudanças, pessoal, essas mudanças morfológicas, tanto externamente quanto internamente, tá? E também vai ter mudanças bioquímicas. As organelas vão ser fragmentadas, o núcleo vai ser fragmentado, então nós vamos ter as proteínas internas sendo fragmentadas, a condensação estrutural. Então, compreendam que quando ocorre a ativação dessas caspases, tá? Nós teremos aí uma retração celular. O que é essa retração? A célula ela vai encolher, pessoal.
Por que ela vai encolher? Porque essas enzimas, essas caspases, elas vão degradar estruturas, tá? E uma dessas estruturas que nós podemos comentar é o citoesqueleto. O citoesqueleto, pessoal, é a estrutura que organiza, é como se fosse o esqueleto da célula, tá? Então, o citoesqueleto, ele vai ser quebrado. E como ele vai ser quebrado, a morfologia dessa célula ela vai perder aquela forma, né, característica, depende, colunar, né, depende do tipo de célula, escamosa, então ela vai perder a sua característica estrutural, tá? Porque teve essa mudança, tá? E nós vamos ter também, pessoal, uma condensação também da membrana plasmática e das organelas, tá? O que é uma condensação? Nós vamos condensar, nós vamos agrupar, unir as estruturas, tá? Eu vou pegar e vou fragmentar e vou diminuir o tamanho de todas as estruturas. Como eu disse para vocês, da membrana vai diminuir, as organelas que estão lá dentro, né, as suas proteínas, né, o seu citoesqueleto, então nós vamos ter uma retração. Professor, por que nós estamos tendo uma retração da célula? Porque aquela célula percebeu que ela não mais tem jeito, foi ativado as enzimas pro-apoptóticas, no caso as caspases, e agora o fenômeno, o processo de quebra, de ação dessas enzimas, vai fazer com que a célula fique menor, fique retraída, tá? Contraída, condensada. Então ela vai ficar fragmentada, beleza? São vários nomes que falam a mesma coisa, que às vezes eu repito e vocês ficam voando, mas é isso mesmo aí, tá, pessoal? São várias nomenclaturas e muitas querem dizer a mesma coisa. Então, outra coisa que acontece aqui, eu coloquei aqui retração celular e expliquei dentro dela, mas eu queria que vocês anotassem, tá? Que existe essa retração celular, né? Ou seja, encolhe a célula. Por que encolhe? Porque o citoesqueleto foi quebrado, tá? E aí ele vai condensar, ela vai ficar menor, tá ok? O que vai ficar menor? Tanto a membrana plasmática, quanto o núcleo, quanto as organelas que estão lá. Essas enzimas efetoras, pessoal, elas vão entrar valendo, tá? São essas aqui, ó. Elas vão entrar valendo para quebrar as proteínas, tá? Eu não sei se vocês recordam, mas tirando a água, pessoal, a célula, ela possui muitas proteínas, tá? Um dos maiores componentes de uma célula, né, tirando a água, é a proteína. Então, essas enzimas, né, essas caspases, principalmente as efetoras, elas vão entrar com força em quebrar essas proteínas. Então, nós vamos ter aqui, além de retração celular, que já está anotado aqui, nós vamos ter também, pessoal, uma degradação de proteínas, tá? Essas proteínas essenciais que vão ser quebradas ali, elas estão ali para quê? Elas estão ali para fazer a manutenção da célula, né, para formar glicoproteínas, para formar enzimas, para transportar substâncias, né? Então, essas proteínas essenciais que estão lá dentro, elas vão ser quebradas também. Por quem? Pelas enzimas, tá? Caspases, tá ok? Nessa quebra, pessoal, essa degradação de proteínas vai começar a formar, né, aquelas bolhas, né? Aquelas vesículas cheias no seu interior de resto celular, né? Como eu falei para vocês, organelas condensadas, membrana plasmática condensada, núcleo condensado. Então, nós vamos ter uma degradação dessa estrutura proteica aí, tá ok? Essas alterações, pessoal, como eu falei para vocês, né, elas incluem, né, alterações microscópicas, né, ou seja, tanto estruturais quanto internas. Aqui nós temos uma célula normal, aqui está sendo ativado e vai evoluindo ao núcleo aqui dentro que ele está sendo fragmentado, e ao final nós vamos ter uma fagocitose desses pedaços que sobraram aqui, tá? Então nós vamos ter a retração da célula, como eu disse, ela encolhe, tá? Nós vamos ter uma degradação de proteínas, tá ok? Essas proteínas que eu falei para vocês que são essenciais, elas vão virar bolha, tá? Essas bolhas, o termo correto é chamado de corpos apoptóticos, tá? Então nós vamos formar a partir dessa estrutura aí, tá?
E eu disse para vocês também que lá naquela via molecular mitocondrial, vou voltar aqui para vocês poderem enxergar, ó, na via molecular mitocondrial, também ocorre ativação de DNases, tá, pessoal? Então, quando a causa da apoptose ela é intrínseca, ela é interna, a própria célula decidiu suicidar, nós vamos ativar a via molecular mitocondrial. Essa via molecular mitocondrial, ela vai ativar as caspases, que nós já falamos, só que ela também vai ativar as enzimas DNases, tá? Essas enzimas DNases vão atuar também na quebra dessa célula, tá? Dentro dessa via que eu estou falando para vocês. Então, eu queria comentar sobre a ativação das DNases, tá ok? Então, essa palavra DNA, nós sabemos que é o ácido desoxirribonucleico, não é isso? Então, o DNA, pessoal, e a palavra ase significa enzima, né? Ase, né? Então, a DNases são enzimas que degradam o DNA. E aonde que nós encontramos o DNA na célula? No núcleo, pessoal, né? Lá no núcleo nós temos, né, os cromossomos, né? Nós temos ali as bases hidrogenadas, tá? Então são as bases que formam o DNA vai formar o nosso cromossomo ali, a nossa estrutura, né, as informações do nosso corpo estão ali dentro da célula. O que vai acontecer, pessoal? Percebam que nós tivemos anteriormente a ativação de caspase e agora, após a ativação da caspase, nós vamos ter a ativação também das, né, DNases. Então, quando o nosso corpo decide, agora chegou no limite, vamos se matar nessa célula, né? O que vai acontecer? A célula, dependendo da via, né, se é externa ou interna, vai ativar a caspase. Após ativar a caspase, vai acontecer a ativação das DNases, tá? E o que as DNases vão fazer? Repito, as DNases vão fragmentar, vão quebrar o DNA. Aonde que está o DNA? O DNA está dentro do núcleo, tá? Está dentro do núcleo, tá? Lá naquele nucleolo lá que você já deve ter estudado, né? Então, o que vai acontecer, pessoal? Essas enzimas, elas têm por prioridade atacar, quebrar, né, a nossa base gênica, o nosso DNA. Aí o aluno pensa assim, mas peraí, professor, a caspase também não quebra um monte de proteína que o senhor falou? Sim, mas as caspases vão dar ênfase lá nessas proteínas que estão no citosol, que estão formando as organelas. A DNase, ela vai dar ênfase, ela vai ter como foco principal o DNA que está dentro do núcleo. Aí você pergunta para mim assim, mas espera aí, professor, por quê? Porque pensa o seguinte, pessoal, essa célula decidiu se matar, mas entendam que o núcleo também vai ter que morrer, tá? Então acontece em tumorações, em cânceres, que a célula até resolve se matar, mas chega num determinado ponto que o núcleo que tem as informações e sabe o que vai acontecer, ele desiste. Então ele muda, ele começa a se multiplicar antes de ser destruído. Então você imagina, a célula ativa o método de destruição, ou ainda o núcleo sabe que chegou, por exemplo, um linfócito ali e vai saber que aquela célula não tem mais jeito. O próprio DNA ali, a célula promove uma ativação de mitose e ela se divide, aquela é uma célula defeituosa, e divide outra, então forma o câncer. Então, nessas condições, o que o nosso corpo fez? Olha como que Deus é grande. Ele criou uma enzima chamada DNase, que vai ter como foco destruir o próprio DNA. Para quê, professor? Para que o DNA, né, não tenha a capacidade de se reconectar, né, em outras bases e formar uma outra célula, né, grotesca ali. Então, o corpo ele fragmenta o DNA para que não tenha esse risco de o DNA de um fragmento ali se juntar com o outro e formar uma outra célula bizarra.
Então, essa fragmentação é uma forma preventiva, tá? Essas DNAs, pessoal, elas vão atacar o núcleo, o DNA lá no núcleo, e ele vai quebrar em tamanhos iguais, tá, pessoal? Esses tamanhos, pessoal, ele vai fragmentar o DNA, que nós chamamos também de cromatina, em pares de 180 bases, tá? Então, em 180 pares de base, tá? Então, ele vai cortar esse DNA, pessoal, olha aqui a faquinha aqui, ó, na minha mão aqui. Então, ele vai vir aqui e vai cortar. Imagina que aqui tem 180, né? Não vou ficar escrevendo, que não dá para me escrever aqui. Imagina que aqui tem 180, aqui 180, aqui 180. Então, ele vai quebrando, pessoal, o DNA em pares de base de 180 pares, tá? Então, vai ter 180 pares em cada uma desses daqui. Aí você fala assim, professor, mas para que isso? Por que ele quebra nesse tamanho? Esse tamanho, pessoal, que é um tamanho padrão, é um tamanho típico, o que isso vai me facilitar? Quando nós tivermos uma célula dessa aqui, ó, de imune, chegou aqui, ele viu que tem um monte de pedacinhos, né? Que é os nucleossomos, que eu vou falar aqui. Vários pedacinhos de 180 pares aqui, ele fala, opa, peraí, 180 pares de base, está me dizendo que essa célula é uma célula que foi uma célula, né? Que agora são corpos apoptóticos, restos da célula. Então, isso aqui eu tenho que comer, tenho que fagocitar. Então, essa informação de você fragmentar o DNA em 180 pares de base faz com que a célula de defesa entenda, é o código para que ela saiba que esses fragmentos celulares são, né, é um sinal, é um código para que eu possa, né, aquela célula possa fagocitar esses restos celulares, tá ok? Cada grupo desse aqui, pessoal, de 180 pares de base, tá, vai ser chamado de nucleossomos, tá? Então, os nucleossomos vão ser formados a partir de essa englobação, né, desses 180 pares que sobrou. Então, vai ficar um aqui, né, outro ali, né? Então, para que o corpo fragmenta essa célula? Por que ele não deixa o núcleo inteiro para comer? Porque, como eu disse para vocês, pessoal, se nós tivermos, né, um DNA inteiro, ele pode estimular a replicação e ele se divide em uma célula cancerosa, uma célula bizarra. Então, por isso que ele fragmenta para evitar isso aí, tá ok? O que é um nucleossomo? O nucleossomo é essa fragmentação, essas vesículas formadas, essas vesículas formadas com esses 180 pares de base de DNA aqui dentro. Então, isso são os nucleossomos, tá ok? Essa cromatina, pessoal, que nada mais é que esse DNA, tá? Fragmentado, ele vai se organizar na periferia da membrana plasmática. Como assim? Na periferia, tá? Se eu tenho aqui, pessoal, ó, se eu tenho aqui um núcleo íntegro, a partir do momento que nós temos uma destruição, ou seja, uma ação de DNAs fragmentando em nucleossomos, que é essas 180 pares, o que vai acontecer com essas vesículas aqui, chamadas de nucleossomos, tá? Elas vão ficar nas margens. Então, olha aqui, pessoal, onde que ele está, ó, tá vendo? Ó? Eles vão se localizar nas margens, tá? Ok? É claro que tem algumas aqui que ainda não foram, mas, né? E nem vai, nessa foto não mexe mais, né? Mas vocês entenderam que a cromatina ali, né? Esses nucleossomos fragmentados, esse DNA fragmentado, ele vai se organizar na periferia. Para quê, pessoal? Lembra dessa imagem aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Ele formando, né, os nucleossomos aqui. Para que isso? Porque daí vai vindo células de defesa aqui e vão fagocitando e a célula vai ficando cada vez menor, vai formando, e o corpo vai destruindo sem precisar desencadear um processo inflamatório ali. Beleza? Vamos embora. Bebendo uma aguinha aqui para dar aquela refrescada.
Pessoal, existem várias DNAs, ok? Não vou entrar nesse mérito, porque também falar para vocês, não sou muito bom em imunologia, né? Quer dizer, sou péssimo em imunologia, mas vocês acreditem, tem vários tipos aí, né? Eu coloquei uma imagem aqui, ó, DNase 1L1, 1L2, L3, 2A, 2B, então tem vários subtipos aí, dependendo do tipo de DNase aonde ela vai fragmentar, o quanto ela vai fragmentar, tá bom? Que mais, pessoal? Vocês entenderam que essas DNAs, elas vão atuar como tesoura, pessoal. Ela vai vir e vai cortar o DNA em diversas partes, tá? Essas partes vão ficar dentro dessas vesículas. Essas vesículas, pessoal, são chamadas de nucleossomos. Quando você pega essas vesículas, que são os nucleossomos, e você começa a jogar outras coisas dentro, você forma uma outra estrutura chamada corpo apoptótico. Então, os corpos apoptóticos são vesículas contendo agora DNA junto, agora contendo resto, a condensação de uma organela, entendeu? Então, resto de outras proteínas. Então, nós vamos formando, né, os resíduos, né, que nós chamamos aí de corpos apoptóticos, tá ok? Que mais, pessoal? Eu acho que o que eu queria falar para vocês sobre as DNases é isso, tá? Lembra que a DNase, ela é ativada posteriormente à ativação das caspases, tá ok? Então, vamos dando sequência aí, tá? Esses corpos apoptóticos que eu falei para vocês, né, que acabei de falar para vocês, que é formado pelo nucleossomo, né, que é as 180 pares de base, mais resto de organela, mais resto de proteínas quebradas e outras estruturas, né, esses corpos apoptóticos, eles lá fora vão ser reconhecidos pelos macrófagos, tá, pessoal? E os macrófagos vão fazer o que, pessoal, com esse corpo apoptótico? Ele vai fagocitar, ele vai digerir, comer, pessoal. Então, ele vai fazer a fagocitose desses corpos apoptóticos, tá? Então, o que acontece depois das caspases, das DNases, quebrar tudo ali? Vai formar o corpo apoptótico. O corpo apoptótico vai acontecer o que com ele? Ele vai ser digerido, comido, fagocitado pelos macrófagos que vão chegar ali no tecido, tá ok? Vai ocorrer inflamação? Não, pessoal, não é comum acontecer inflamação. Ó. Se vocês olharem essa imagem na parte inferior aqui, ó, vocês vão ver, esquece o centro aqui, né? Se vocês perceberem aqui tem uma área vermelha, né? Um eritema, né? Então, esse eritema aqui é típico, né? Isso aqui é típico de inflamação. Esse processo aqui são várias células sendo acometidas por autólise. Isso aqui é necrose, é outra coisa, né? Que está acontecendo aqui. Nesse caso que eu estou explicando, é apoptose, então não acontece esse processo inflamatório, tá ok? O que mais, pessoal? Essa fragmentação desse corpo apoptótico para a periferia vai facilitar. Por quê? Porque o macrófago não vai entrar dentro da célula para poder comer do que sobrou da célula, para poder procurar corpo apoptótico. Ele vai pegando das periferias e cada um macrófago vai chegando, vai fagocitando esses corpos apoptóticos que já estão nas periferias. Então vai sendo destruído aos poucos ali os fragmentos das células aí. Beleza? Aí você fala assim, mas espera aí, como que esse macrófago, né, vai chegar ali e vai saber que aquilo é um corpo apoptótico, tá? O que acontece, pessoal? Se você pegar uma membrana plasmática, né, se você pegar uma membrana plasmática, você vai perceber que, imagina que isso aqui é uma membrana, meu desenho, né? Ó, então você vai perceber que nós temos os lipídios, não é isso? Não é uma bicamada lipídica? Aqui eu tenho esfingolipídio, aqui eu tenho fosfolipídio, não é isso? Eu tenho colesterol, então eu tenho vários tipos de gordura, lipídio na membrana plasmática, tá? O que eu queria que vocês gravassem aqui? Existe um tipo de lipídio chamado de fosfatidilcerina, tá? Essa fosfatidilcerina,
é um tipo de lipídio, né? Um tipo de fosfolipídio que está, pessoal, que está localizado, né, na parte interna. Então ele está aqui, ó. Imagina o I aqui, ó, de interno. Então essa parte aqui, ó, a parte interna da membrana plasmática, ela possui na sua estrutura, né, uma quantidade de fosfatidilcerina. Essa fosfatidilcerina que está na parte interna, tá? Quando acontece esse processo das caspases digerir a membrana, digerir as organelas, as DNAs, digerir as proteínas e vai quebrando, o que vai acontecer? Ele vai pegar essa membrana e vai começar a fazer vesícula. Só que como aconteceu a ação enzimática aqui, nós vamos ter esse processo aqui chamado de translocação. O que é essa translocação? Essa fosfatidilcerina que está aqui na parte interna, esse lipídio que está aqui dentro, ele acaba se expondo para fora. Então, como você pode ver nessa imagem, ó, nessa célula normal, a fosfatidilcerina, ela está para dentro. Como aqui aconteceu o processo de apoptose, né? Está acontecendo, nós tivemos uma mudança de local. Isso que significa translocação. Uma mudança de local. A fosfatidilcerina, pessoal, ela está agora exposta à parte de fora. E como ela está exposta à parte de fora, quando o macrófago chegar aqui, ó, o que ele vai ver? Ele vai ver o corpo apoptótico, que já está na periferia, como eu falei para vocês, e ele vai observar que o lipídio que deveria estar dentro está para fora, alguma coisa anormal tem nessa célula. E ele vai vir para fagocitar. Quando ele chegar aqui, ele vai ver que tem 180 pares de base. E o que ele vai resumir? Opa, peraí, isso aqui são corpo apoptótico de uma célula que está sofrendo apoptose. E ele vai fagocitar e ele vai destruir, né, esse corpo apoptótico, tá? Então, para esse slide que eu queria que vocês não esquecessem, é que o reconhecimento, né, desse corpo apoptótico, ele vai se dar através desse lipídio, chamado fosfatidilcerinas, tá? Preciso gravar esses nomão aqui, pessoal, só para minha matéria, tá? O objetivo principal é vocês entenderem o processo, tá, pessoal? Fosfatidilcerina, tá? Ok? É um tipo de lipídio, tá? Que normalmente ele deveria estar para dentro, mas por essa translocação, né, esse movimento de local, ele acaba ficando externamente à célula, tá ok? Isso vai favorecer o reconhecimento desse corpo apoptótico pelos nossos macrófagos aí, tá ok? E outra coisa, pessoal, imagina aqui nessa célula, ó, imagina que essa célula aqui fosse uma célula dessa daqui. O que aconteceria? Nesse caso é necrose, não é o nosso exemplo, não é nossa aula aqui de agora. Mas, se isso aqui fosse uma necrose, o que acontecia? Essa célula ia começar a liberar lisossomos aqui dentro. Esses lisossomos, que seriam esses pinguinhos que eu estou fazendo aqui, ó, ia começar a fazer a digestão da célula. Então ele ia digerir organela, ia digerir proteína, ele ia digerir tudo, inclusive a membrana plasmática. E quando ele digerisse essa membrana plasmática, o que ia acontecer aqui? Nós ia ter lançado um monte de solução, né, de citoplasma com resto celular para fora. E aqui fora, o que ia acontecer? Esses restos celulares ia causar um aumento de grande quantidade de células de defesa para poder digerir isso aqui, porque isso aqui seria nocivo ao nosso corpo. Então, nós teríamos aqui uma inflamação. Nesse caso, né, nesse caso aqui que eu estou falando com vocês, pessoal, nesse caso aqui, que é uma apoptose, nós não vamos ter esse processo de inflamação, tá? Professor, por que nós não vamos ter inflamação? Porque nesse caso aqui, pessoal, nós vamos ter uma organização, nós vamos destruir a célula aos poucos, através de enzimas, e nós vamos agrupando esses restos celulares em corpos apoptóticos. E esses corpos apoptóticos vão ser também de forma controlada, digerido. Então não vamos lançar esse material
na matriz extracelular. Nós não vamos ter a liberação desses resíduos da célula, não. Ela não vai estourar, não vai se romper para lançar os seus substratos aqui não. Tá ok? Então, como eu disse aqui, ó, não ocorre extravasamento e fragmentação do citoplasma. Ele não vem para cá, pessoal, como eu disse para vocês, tá? Não ocorre inflamação. Esse processo aqui, ó, eritema, né, edema, calor, né, ausência de dor, etc. Ausência não, dor, perdão, né? Entenderam, pessoal? Então, é isso que eu queria comentar com vocês. A nível de conhecimento, eu coloquei aqui, ó, alguns tipos, né, de fosfatidilcerina, tá? Então, como você pode ver aqui, ó, fosfatidilcerina, nós temos aí vários tipos, né? PS, 18, EZ e por aí vai. Então, tem vários tipos aqui, tá? Essas aqui vão ficar expostas ao meio extracelular e vão ser reconhecidas como corpos apoptóticos, né? Pelos nossos macrófagos, tá? Eu acho que eu estou falando bem compassado. Eu sei que o conteúdo não é tão agradável, né, como parece, mas eu creio que vocês têm capacidade para aprender isso aí, tá? Beleza? Então, pessoal, as vias moleculares pró e antiapoptóticas. Nesse slide aqui, pessoal, nesses slides aqui, eu vou tentar, né, explicar com mais detalhe como é que funciona essa ativação que eu introduzi aqui nesse momento aqui para vocês. Então aqui eu falei de forma superficial, agora eu queria falar um pouquinho mais sobre essas vias, tá? Então as vias moleculares pró e anti-apoptóticas. Nós já entendemos esse conceito, está claro, que a pró ela quer a apoptose e a anti ela não quer a apoptose, tá? Isso nós já entendemos, não é isso? A outra coisa que nós já entendemos é que existe, em condições normais, um equilíbrio, pessoal, desses fatores, dessas enzimas. Então, nós temos essas enzimas, essas proteínas, que é a mesma coisa, tá? Uma enzima é um tipo de proteína. Nós temos, pessoal, um controle fino entre proteínas anti-apoptóticas e proteínas pró-apoptóticas, tá? Esse controle fino, esse equilíbrio, faz com que não haja, né, o N, não haja apoptose. Porém, se eu tenho, pessoal, se eu tenho uma quantidade, né, maior, tá? Maior de pró-apoptóticas, dessas proteínas, aí sim eu vou ter, sim, uma apoptose, tá ok? Então nós já entendemos que uma célula, né, esqueci de pôr o desenho aqui, que uma célula possui um equilíbrio, tá? Essas vias, pessoal, tá? São duas. Nós temos a via mitocondrial, que é a via de maior parte da apoptose, ou seja, quando uma célula ela morre por apoptose, a maior parte dessa morte vai ser por ativação dessa via mitocondrial, tá ok? Essa via através desse cara aqui dentro que eu estou tentando desenhar, ó, dessa mitocôndria que vai fazer a morte dessa célula. Porém, essa célula pode morrer através da via do receptor de morte. Então, imagina aqui, ó, que isso aqui é um receptor. E vem aqui uma outra célula e encaixa um ligante aqui, tá? E essa outra célula fala, morre. Então, essa célula pode também ser ativada por via, a apoptose pode ser ativada por via do receptor de morte. Então, tem esses dois tipos. Um pela mitocôndria, dois por uma célula de fora, né, ligando aqui no receptor, tá? Essa via mitocondrial, que é a que mais acontece, pessoal, ela pode ser ativada por vários mecanismos, tá? Por exemplo, nós temos a privação de fatores de crescimento, a exposição a agentes que danificam o DNA, tá? E a acúmulos de proteínas mal dobradas, tá ok?
ok? Esses são os 3 principais mecanismos aí que vão acontecer para essa ativação da via mitocondrial, tá? A via do receptor de morte, pessoal, que é aquela que acontece em menos, né, em menos situações, menos comum, que é essa daqui, ó. Cadê o mouse? Essa daqui, né? Ela é a via que menos ocorre, tá? É uma via específica do sistema imune, vai vir células de defesa aqui, ó, para poder fazer esse processo de ativação, tá? Quais são os mecanismos capazes de ativar essa via aqui, tá? Eliminação de linfócitos autorreativos, tá? Apoptose mediada por ativação de linfócito T citotóxico são as mais comuns. Então, eliminação de linfócito autorreativo, apoptose mediada por ativação de linfócito T citotóxico, tá? Pessoal, vocês viram que eu passei por cada tópico ali e não dei ênfase, porque eu vou comentar eles nesse tópico aqui, tá? Então aqui, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo sobre a ativação, né, das vias pró-apoptóticas. Como que ativa as vias pró-apoptóticas? Tem 2 formas, né? Tem a via mitocondrial e a via do receptor de morte, tá? A via mitocondrial nós já entendemos que é aquela que acontece dentro da célula. Por isso que ela é uma via, ó, intrínseca. A célula, ela ativa a sua morte de dentro da própria célula. Por isso que ela é uma via intrínseca, tá? Aonde que vai acontecer, pessoal? Lá naquela mitocôndria aqui, ó. Nessa mitocôndria que vai acontecer essa ativação, tá ok? Essa via, como eu já falei, é a via de maior parte das apoptoses. Ou seja, a maior parte das células que morrem, né, por essa morte programada de apoptose, vai iniciar essa morte mediante essa via mitocondrial, tá ok? Os mecanismos, pessoal, de ativação, eu já comentei anteriormente ali com vocês, aqui eu só quero complementar, né? Então, essa forma de ativação, ela se dá por privação de fatores de crescimento, tá? Essa privação de fatores de crescimento, pensa o seguinte, se eu tenho, né, alguma coisa que está, né, privando o desenvolvimento da célula, essa célula não vai sobreviver, então o corpo vai ativar a via mitocondrial para ocorrer a apoptose, né? Em outras palavras, pessoal, se eu tenho uma privação de algum sinal que vai fazer com que a célula sobreviva, então ela não vai sobreviver, não adianta tentar manter, o corpo vai ativar a apoptose via mitocondrial. Outra situação, né, a exposição a agentes que danificam o DNA. Por exemplo, pessoal, você entra em contato com alguma toxina, essa toxina lesiona, né, danifica o DNA. E aí, vai se dividir nessa célula danificada para fazer uma outra danificada e virar um tumor? Não, o corpo já vai ativar a via de mitocondrial. Claro que, pessoal, quando eu falo vai ativar, lembre-se que eu falei para vocês lá da proteína P53, né? Que ela vem, viu que tem um erro, tenta reparar, se não reparou, ela ajuda a fazer isso aqui, a ativar, tá? Então, se a P53 não deu conta, nós teremos, né, essa ativação via mitocondrial, tá? Que mais, pessoal? Radiação, né? A formação de radicais livres que sejam danosos ao DNA, todas essas situações, elas podem gerar ativação dessa via mitocondrial para que a célula entre em apoptose, tá? Outra situação, acúmulo de proteínas mal dobradas, pessoal. Essas proteínas mal dobradas são proteínas que deveriam estar organizadas dentro da célula. Só que essas proteínas que estão mal organizadas, elas vão atrapalhar a outras organelas. Por exemplo, o retículo endoplasmático, ele acaba não conseguindo executar suas funções, porque essas proteínas que deveriam estar organizadas não estão. Então, como o retículo endoplasmático talvez não consiga fazer a sua função, por não ter o espaço ali os seus componentes normais, a célula também pode ativar a via, né, mitocondrial aí. Ok?
como que ocorre, pessoal? Então, eu vou tentar explicar para vocês como que acontece a ativação dessa via. Então, percebam que antes de eu chegar nesse momento, eu já falei para vocês que existe caspase, que a gente vai precisar usar aqui. Já falei que existe DNase, que a gente vai precisar usar aqui, tá? Então, aqui eu queria só salientar o que nós já vimos, tá ok? Então, eu acredito que vai ficar bem mais fácil para que vocês possam entender. Então, como que acontece isso aqui, pessoal? Lá dentro das mitocôndrias, né, na região intramitocondrial, nós temos enzimas, não é isso? Que são proteínas, beleza? Então, essas enzimas estão aqui dentro da mitocôndria, beleza? Essas enzimas, pessoal, mitocondriais que estão ali dentro, tá? O que elas estão fazendo ali? Nós temos enzimas, né? Vários tipos de enzimas, tá? O que elas estão fazendo? Né? Eu tenho enzimas, o que importa para nós, que são pró-apoptóticas. Nós temos enzimas, né, anti-apoptóticas. Nesse caso, nós estamos ativando a via, porque a célula sofreu esse dano e nós vamos ter que ativar. Então, essas proteínas, essas enzimas que estão lá dentro, que têm a capacidade de ativar, quais são, pessoal? São as caspases. Lembra? Então, a caspase é uma enzima que tem a capacidade de ativar a apoptose. Aonde que está a caspase? Dentro da mitocôndria. Né? Nesse caso aqui, ela está lá dentro da mitocôndria. O que ela está fazendo? Nada, ela está inativa. Então, por enquanto, ela não está fazendo nada. Aí, pessoal, quando essas enzimas forem ativadas, né? Aí sim, essa enzima caspase vai estimular outras enzimas caspases, que daí vão estimular as DNases, que daí vão desencadear a formação de fragmento, quebrando lá o 180 par e tudo mais, e vai formar o corpo apoptótico e pronto. Nós vamos ter a fagocitose lá dos corpos apoptóticos, resolvemos o problema. Então, aqui vocês perceberam que a caspase, que nós já vimos lá, é o elemento fundamental. Ela está inativa lá dentro, né, da mitocôndria, porém ela vai ser ativada por essa via mitocondrial. Professor, mas como que vai ser ativada, tá? Essa via mitocondrial. A membrana aqui, pessoal, da mitocôndria, ela possui uma permeabilidade, tá? O que é uma permeabilidade? Ela seleciona o que pode entrar e o que pode sair, tá? Existe aqui dentro, pessoal, da mitocôndria, uma substância chamada citocromo C, tá? Esse citocromo C que está aqui dentro, naturalmente ele não pode sair para fora, ok? Ele não pode sair para fora. Porque se ele sair para fora, nós vamos desequilibrar a quantidade de enzimas anti-apoptóticas das pró-apoptóticas. Aí nós vamos desequilibrar e tem a apoptose. Então, o citocromo fica aqui dentro das mitocôndrias, né? Por quê? Porque a membrana da mitocôndria ela é seletiva. Ela não deixa esse citocromo sair, tá ok? Porém, pessoal, quando nós temos, né? Quando nós temos um distúrbio, como eu disse para vocês, alteração no gene, ou mesmo lá de fora alguém veio avisar, nós vamos sofrer uma modificação, né, nessa estrutura mitocondrial, ou seja, a permeabilidade da mitocôndria, que é o que determina o que pode ou não pode passar, nós vamos ter uma alteração dessa permeabilidade. E essa alteração dessa permeabilidade vai fazer com que esse citocromo saia. Quando esse citocromo saia, tá, que é o citocromo C, né, ele sai, ele vai promover essa mudança, esse desequilíbrio entre essas enzimas, vai favorecer a ativação das caspases, tá? A caspase que vai ser ativada aqui vai ser a caspase 9, tá? Então, nesse caso da mitocôndria, aqui no interior, quando houver uma permeabilidade, né? Lembra que eu falei para vocês? A própria mitocôndria está começando a parada. Ela deixa a membrana ficar permeável, a membrana ficou permeável, o citocromo C sai, o citocromo C sai, desequilibra, né, a quantidade de pró e anti-apoptótica,
o que vai acontecer? Aqui dentro, a enzima caspase 9, que estava inativa, agora vai ficar ativa. E como ela vai estar ativa agora, pessoal, nós teremos uma sequência de eventos que vão acontecer, tá? Vamos ativar as caspases efetoras, que vão começar, lembra? A quebrar, a cortar, é como eu dei o exemplo do tijolo quebrando a parede lá, os funcionários quebrando a parede. E vão começar a destruir, fragmentar a célula, tá? Nós vamos fragmentar a célula. Isso vai acontecer não só dentro da mitocôndria, tá? Esse citocromo saindo daqui desequilibrando, ele vai ativar no interior da célula as caspases e ela vai começar a degradar, né, todas as estruturas proteicas ali, né, que eu disse para vocês, tá? Então nós vamos ter uma quebra, beleza? Que mais, pessoal? Esses canais por onde o citocromo vai passar são esses canais chamados BSL2, tá? Que é o BAX e o BAC, tá? Esses dois canais, isso aqui é só nível de conhecimento, não se prende a isso não, tá? Esses canais que vão ser ativados, né, para que a membrana possa permitir que o citocromo possa sair. São vários, são mais de 20, tá, pessoal? São mais de 20 controladores aí, tá? Esses BACs aí, ok? Professor, o que eu preciso frisar aqui nessa aula aqui, tá, pessoal? Vocês precisam frisar que quem decide, nesse caso, a apoptose intrínseca é a via mitocondrial. Primeiro ponto. Segundo ponto, por que vai acontecer? Vai acontecer por esses fatores aqui, ó, privação de fatores de crescimento, exposição de agentes que danificam o DNA, acúmulo de proteínas mal dobradas. Essas são as causas comuns para ativar essa via, tá? Como que acontece a ativação dessa via? Eu já falei e repito, né? Vai ter um desequilíbrio das enzimas pró e anti-apoptóticas. Por que vai ter um desequilíbrio? Porque nós vamos abrir controladores, né? Nós vamos abrir aqui proteínas que controlam a permeabilidade da membrana, abrindo esses controladores aqui, esses canais, né, proteicos. O que acontece? Aqui dentro da mitocôndria tem uma estrutura chamada citocromo C. E o citocromo C, o que ele faz? Ele sai. Quando ele sai, ele causa um desequilíbrio dessa concentração e dessa quantidade de enzimas pró-apoptóticas. Essa saída do citocromo, o que ele vai fazer aqui dentro? Ele vai ativar uma enzima chamada caspase 9. Ativando a enzima caspase 9, ela vai, né, mediar a ativação de outras enzimas, como, por exemplo, a caspase 3, 6 e 7, que são aquelas enzimas efetoras, tá? Que vão quebrar, vão fragmentar e as outras células, tá? Então, fixem isso, tá? A caspase 9 é a responsável por ativar a apoptose na via mitocondrial, tá ok? Os receptores, os controladores aqui, que são essas proteínas de transporte, são desse tipo aqui, BSL2, principalmente a BAX e a BAC, tá? Eu não vou perguntar para vocês quais são as enzimas, quais são as proteínas BSL, não. Pessoal, aqui é para vocês saberem que tem algumas que são as principais, que são a BAX e BAC, tá ok? E isso vai fazer com que nós tenhamos aí a incidência não só dentro da mitocôndria, mas fora dela, no citossol, esse processo de ação apoptótica. Ok? E vocês entenderam que o que manda, o que vai determinar ali é a permeabilidade da nossa membrana, né? Mitocondrial. Espera aí, pessoal. Maria, já está acabando. Vamos lá. Então, ver se eu consigo terminar aqui em 10 minutos. Aqui. Então, a via do receptor de morte, pessoal, que é a outra via pró-apoptótica que nós vimos ali. Lembra do desenho que eu fiz? Né? Vou voltar aqui. Né? Aqui, ó. A pró-apoptótica nós temos a mitocondrial e a via, né, do receptor de morte.
Então, essa que nós vamos falar agora é essa daqui, ó, que vem uma célula do sistema imune, se liga ao receptor e vai estimular aqui a acontecer o mesmo processo de apoptose, tá? Só que o dependente aqui não é mais a mitocôndria, e sim o que vai ativar vai ser essa ligação do ligante com o receptor, tá ok? Então, vamos lá. Oh, meu Deus. Então, vamos lá. A via de receptor do receptor de morte é uma via extrínseca. Por que é uma via extrínseca? Porque não depende da própria célula, depende de fatores externos, como eu disse para vocês, principalmente o nosso sistema imune, tá? Os nossos linfócitos, pessoal, né? T, né? Citotóxico, né? Por exemplo, né? É um cara que tem essa capacidade. Lembra das natural killers, né? Eu não coloquei aqui, né? Mas podia colocar as natural killers, tá? As natural killers são células que conseguem fazer essa ativação. Tá procurando células alteradas, né? Então, a via do receptor de morte é uma via específica do sistema imune, tá? Qual que é o mecanismo capaz de ativar ela? Quando que eu vou conseguir pegar e ativar, fazer com que um natural killer, um linfócito, chegue aqui e faça o seu papel de se ligar no ligante aqui, ó, se ligar no receptor, tá? Esse aqui é a natural killer, né? Vamos colocar como exemplo ela aqui. Quando que eu vou fazer essa ativação, pessoal? No caso de eliminação de linfócitos autorreativos, aí o aluno fala assim, professor, o que é uma eliminação de um linfócito autorreativo? Pessoal, quando a nossa célula-mãe, lá na célula-tronco, né, hematopoética pluripotente, a célula-mãe, a célula-tronco, produz um linfócito lá na medula óssea vermelha e joga no sangue, o linfócito ele vai maturar, ele está novo, então ele vai ter que desenvolver suas habilidades. Quando esse linfócito T, ele vai lá no timo, que fica lá em cima do coração, o timo, através das células dendríticas, ele apresenta células próprias, células nossas, tá? Por que o timo apresenta para esse linfócito novato as células nossas do nosso corpo? Para que ele veja essas células e reconheça como células nossas e não façam nada. Né? Porque depois que ele tiver maduro, ele vai andar pelo corpo, então ele já conhece as células, ele não vai agredir células que estão boas. Só que, ao apresentar esses linfócitos lá no timo, existem alguns linfócitos que reconhecem as nossas células saudáveis como célula ruim e ele tenta destruir essas células nossas. E aí, professor? E aí, pessoal, que essas células, esses linfócitos que reagiram, né, às células normais, né, autorreativos, esses linfócitos vão ser destruídos. Então, como que ele vai ser destruído? Né? Como que esse linfócito vai ser destruído? Essa célula natural killer vem aqui nesse linfócito, né, linfócito aqui, e fala assim, opa, peraí, você reconheceu a nossa célula como alguém má? Não. Aí ele vem aqui, encaixa o seu ligante e ele vai estimular as caspases aqui e fazer o processo de apoptose. Então ele vai destruir o linfócito por apoptose, porque ele reconheceu, ele percebeu que esse cara quer combater células nossa normal. Quando isso acontece, pessoal, eu falei lá na parte introdutória, eu acredito, né, na aula passada. Quando isso acontece, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, as nossas células de defesa atacam as nossas células naturais, como ruim, mas as nossas células estão boas. Por que o lúpus faz isso? Porque as células, né, no caso lá, células T, por exemplo, reconhecem as células nossas saudáveis como má. E as células que deveriam causar apoptose neles não fizeram o papel. Então nós tivemos uma falha na apoptose dessas células, a pessoa desenvolveu uma doença autoimune, tá? Então isso seria na condição normal o que deveria ser feito, tá? Outra situação que pode ativar a via do receptor de morte. Por que via do receptor de morte? Encaixou no receptor o ligante, faz com que a célula morra, tá? As células exibem, apoptose mediada por ativação de linfócito T citotóxico, pessoal. Como assim? Apoptose mediada por ativação de linfócito T citotóxico, tá? Quando, pessoal, um linfócito, uma célula nossa de defesa, um linfócito, reconhece uma célula tumoral,
tá? O que ele vai fazer? Né? Ou uma célula infectada por um vírus, ou que tenha uma lesão, né? Que não foi reconhecida pela via mitocondrial, então vou pôr outra célula aqui, tá? Então, essa célula aqui, né, ela tem, por exemplo, um DNA mutante aqui, está se dividindo, né? Essa célula passou aqui, viu que essa célula está muito inchada. Então, a célula nossa aqui, né, linfócito T, vou colocar ele agora, citotóxico, chegou aqui, viu que essa célula está maior que essa, ó. A da direita está maior que a esquerda. O que ele faz? Toda célula vai ter um ligante aqui. Então, o que ele vai fazer, pessoal? Perdão, toda célula vai ter um receptor, tá? Essa célula vai vir, o linfócito T com o seu ligante, e ele vai se ligar. O ligante se liga no receptor. Quando ele se ligar, ele vai fazer o quê? Ele vai receber as informações. É como se encaixasse um pendrive aqui. Ele recebe as informações, falou, essa célula está com a mutação no gene. Então, o que o linfócito T faz? Ele ativa as caspases aqui dentro e vai acontecer a apoptose aqui dessa célula tumoral, dessa célula que tem um vírus, por exemplo, aqui dentro. Então, vocês entenderam como é que funciona? Tá? Então, a apoptose ela também pode ser ativada, mediada por ativação do linfócito T citotóxico. Tá ok? Outra coisa, pessoal, que eu queria comentar com vocês, tá? Vocês perceberam que via do receptor de morte. Então, via do receptor de morte é o receptor que está na célula, né, com problema. Então, o receptor é esse cara aqui, ó. Então, o ligante é da célula que vai reconhecer. Então, a natural killer ou o linfócito T, nesse caso aqui, ele tem o ligante, que é esse cara aqui, ó, essa parte aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí, né? O ligante. Riscar aqui, ó. Esse é o ligante. Então, o que acontece? Esse receptor aqui, ó, que é esse cara aqui que eu estou riscando, tá? Existem vários tipos de receptor na célula, pessoal. Esses receptores, né, são os mais conhecidos, que tem vários, tá? São os TNF, tá? Esses TNF, pessoal, nós temos aí dois principais, que é o receptor TNF-R1, né, ou TNF do tipo 1, e nós temos o receptor, né, CD95, que é conhecido também como FAS, tá? CD95 ou conhecido como FAS, tá? Esses receptor TNF1 ou o FAS são os receptores em que o ligante, né, da nossa célula imune aqui vai se ligar para poder fazer esse processo, né, se for o caso, né, de ativar o receptor de morte. Professor, se esse linfócito T chegar nessa célula saudável e essa célula não tem problema nenhum, vai ativar a caspase aqui? Não, não vai ativar. Ele vai reconhecer, ver que está tudo bem, vai se desligar e vai embora. Vai-se embora e a célula vai continuar de boa na lagoa ali, tá? Então, o que eu queria que vocês observassem aqui é que o receptor tem vários, tá? Tem vários tipos de receptor. Os mais comuns são esses dois, TNF tipo 1, né, que é o TR1, né, e o FAS, que é o CD95, o receptor, tá ok? Quando esse receptor se ligar ao ligante e o corpo entender que aquela célula ela está com dano, aí sim nós vamos ter a ativação da apoptose, e aí não tem jeito, aí nós vamos ter todo o processo aí, tá? Acontecendo, tá? Voltando essa imagem aqui, pessoal, para usar ela, para que vocês possam entender, aqui, ó, eu tenho uma célula se encaixando na outra, essa célula de cima aqui, ó, essa aqui é a nossa célula de defesa, a nossa célula imune, né? O linfócito T, a natural killer, né? Esse aqui é o ligante, esse FAS-L, esse FAS é o receptor, né? Esse aqui, ó, FAS é o receptor. O L é de ligante, então esse receptor do ligante da nossa célula de defesa é esse amarelo aqui, tá? Esse FAS é o receptor da célula normal. Quando esse FAS, que é o receptor, se liga no FAS-L, que é o nosso ligante do receptor, ele vai receber essas informações. Percebeu que essa célula está com dano, ele vai fazer o que, pessoal? Ele vai ativar, né, ele vai, na verdade, clivar uma proteína, uma enzima, né,
que é essa enzima aqui, essa interligação, né? Aqui dentro, pessoal, esse Fas, ele vai se ligar a esse FAAD aqui, tá? Professor, mas peraí, o que é esse FAAD aí, tá? Esse FAAD, pessoal, é um conjunto de domínio, tá? É a junção, a formação a ligação desse receptor, né? Do receptor Fas com a estrutura Fas-L. Então, esse ligante e esse receptor, ao fazer essa ligação, nós vamos formar uma estrutura, uma proteína de domínio, tá? Essa proteína de domínio, o que ela vai fazer? Ela vai desencadear um processo de clivagem de outra enzima, tá? Eu poderia, pessoal, para não complicar, que eu já estou preocupado com o tempo aqui, né? Eu poderia pegar aqui e falar para vocês o seguinte, para facilitar em tudo, né? Eu poderia falar o seguinte: o receptor, né, foi ligado, né, a esse ligante da nossa célula normal. Essa aqui é a célula que está com problema, tá? Essa daqui. A de baixo é essa célula 1 que está com problema. A célula 2 é a nossa que chegou para resolver, tá? Viu que está com problema, ligou, o ligante se ligou ao receptor. O que vai acontecer aqui, pessoal? Nós vamos ter um monte de processo, que eu não quero que vocês se prendam a isso, tá? Que vai resultar na ativação da caspase 8, tá? Perceba que na via mitocondrial é a caspase 9. Então aqui ele vai ativar a caspase 8 e depois a caspase 10, tá? Que não está aqui, mas acreditem que são duas caspases principais. Então, a via do receptor de morte vai ser resultante da ativação da caspase 8 e 9, tá? Lembra que lá na via mitocondrial a caspase 9 está inativa, não está? No começo? Sim. Aqui na via do receptor de morte, também a caspase 8 está inativa. Ela é a forma, pessoal, inativa dela é essa daqui, ó. É essa forma chamada de procaspase 8. Então, essa caspase 8 é a forma inativa. A partir do momento que aconteceu, né, a união do ligante com o receptor, forma-se uma proteína de domínio, é uma junção de várias proteínas. Essa proteína de domínio aqui formada, ela tem a capacidade de ativar a procaspase. Então, ela vai ser ativada formando a caspase 8 e 9, como eu falei para vocês, tá? Essa caspase 8 e 9 vai promover a ativação das caspases efetoras, que são aquelas que vão degradar, vão fazer o trabalho de quebrar, né, de fragmentar as células aí, e esse processo vai formar os corpos apoptóticos, o núcleo vai para a periferia, vai condensar as organelas, fazer todo aquele processo igual como eu já falei para vocês, tá ok? Eu sei que é muita coisa, pessoal, infelizmente, né, nós estamos estudando uma matéria que não é tão fácil assim quanto parece, é muita mecanismo, tá, patológico. E para mim chegar nessas aulas que eu estou falando para vocês, eu passei muitas horas, tá, estudando. Eu acredito que vocês vão passar muito menos tempo que eu, né, vendo essa aula. Então, dê uma olhada, façam anotações. Não vai dar tempo de continuar, tá? Nesse momento, já finalizou meu tempo aqui, tá? Mas o processo ele vai ter a mesma sequência. Ativou a caspase, né? Depois ativa as DNAs aqui e depois vai a parada toda que eu já falei para vocês, que vocês já formou o corpo apoptótico e tudo mais. Na próxima aula eu vou fazer um resumo, tá? Eu vou fazer um resumo aqui, nesse momento aqui para vocês, para a gente finalizar a apoptose, né? Vou finalizar na próxima aula a apoptose e vou entrar na inflamação, se Deus quiser, tá? Nós vamos falar sobre isso. Muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe vocês. Peço desculpas aí se não consegui cumprir a minha vontade, que era falar isso aqui tudo, tá? Mas eu sei que vocês são capazes de aprender. Muito obrigado. Deus abençoe a vocês. Grande abraço, tá? E boa semana aí. Valeu. Fui!